Graça e paz, estamos mais uma vez aqui para meditar sobre a palavra do Senhor, nosso cotidiano, nosso dia a dia, né? E o texto que eu quero trazer hoje como base está lá em Efésios, capítulo 4, verso 26, muito conhecido de todos, mas às vezes muito esquecido de ser exercitado. O texto diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Amém? Por que eu trouxe esse texto hoje, essa reflexão? Porque isso é muito presente na minha vida. A necessidade de compreender que eu posso até irar. Não devo, mas eu posso até me irar. Porque as coisas do dia a dia me fazem esquentar a cabeça, né? Afiar a língua, os ânimos se exaltam, a gente entra num momento de ira. Mas a palavra diz: não pequeis. Ou seja, não dê vazão à ira. Não dê espaço para que a sua mente maquine palavras que muitas vezes são instantâneas pelo nosso cotidiano, né? No cotidiano, no nosso dia a dia, no trânsito, no trabalho, na escola, universidade, em família, no relacionamento marido e mulher, pai e filhos, irmãos, né? Palavras são ditas e às vezes não são nem tantas palavras, mas atitudes que nos fazem irar, né? Pré-julgamento ou até uma palavra que não é intencional para aquilo, mas que de certa forma nos faz entrar em um momento de ira, e às vezes nós damos expansão para isso, né? Tornamos uma gota d'água em uma tempestade e aí pecamos. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos até nos irar, mas não devemos pecar, rebater, fomentar, multiplicar aquela atitude, onde muitas vezes é melhor só ouvir, se calar. E aí eu digo a você, é uma orientação bíblica, como o próprio Jesus Cristo nos ensinou no tempo dele, do julgamento dele, da pena imposta contra ele, né? A palavra de Deus diz que Jesus foi para o matadouro como uma ovelha dócil e calada. O acusador dirigia palavras para ele, tentava colocar palavras na boca dele, e ele dizia simplesmente: tu dizes, né? Ah, tu não disseste que és o rei dos judeus? E Jesus Cristo olhava e dizia: tu dizes. Então assim, o que para muitos parece ser uma maneira de matar na unha, na verdade não é. É você manter o seu controle. Aliás, a palavra de Deus diz que nós devemos nos encher sempre do fruto do Espírito. E nós temos que ter domínio próprio. Talvez a gente até ultrapasse uma linha ali que não deveríamos, mas a gente respira, ter domínio próprio. E aí uma frase que a gente, todos nós conhecemos: entre ter razão e ser feliz, a orientação é: seja feliz. Você pode estar coberto de razão, você pode estar certo naquilo, mas vem a acusação e não vale a pena sustentar. Há uma frase, né, um provérbio popular que diz: eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada toda para não sair dela. E isso não é da parte de Deus, irmãos. Isso não é da parte de Deus, família do Senhor. A palavra do Senhor no livro de Provérbios 13:3, amo muito essa passagem, citei muito durante toda a minha vida. Diz que o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os seus lábios traz para si perturbação. Então não vale a pena rebater. Olha, a melhor coisa é ouvir. Você sabe que você tem a razão. Seja humilde, respire, deixa a coisa acontecer. Garanto a você, por experiência própria, tá? Falo da minha experiência, experiência de vida, que melhor é ter o autocontrole, domínio próprio, do que fazer como em Provérbios, abrir a boca e ficar perturbado. Depois ter que dizer: você tinha razão. Ou mesmo sem a pessoa não ter razão de ter lhe acusado, você dizer: não, tá bom, você tem razão. Às vezes parece ser irônico, mas na verdade é a busca do autocontrole, do domínio próprio. Há um texto também em Romanos 12:18 que diz: se for possível, no que depender de vós, tende paz com todos. Algumas pessoas muitas vezes ignoram isso aqui. Ah, eu sou cristão, eu uso o crentez, né? A linguagem é crentez. Eu sou crente, mas não sou besta. Não, se você é crente e não é besta, aplique a palavra na sua vida. Se depende de mim, vou ter paz. Porque se eu abrir a boca e ficar rebatendo, eu vou ficar perturbado. Fica perturbado a pessoa quem debateu sobre qualquer assunto comigo, e não vale a pena. Então, irmãos, é isso que eu quero trazer hoje, né, para a gente refletir. Mais vale ficar calado, domínio próprio, que é fruto do Espírito, significa que nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, e não pecar.
Eu posso me irar, ficar por dentro, a vontade de esganar. Mas não é uma questão de passar a imagem, não, eu tenho o meu controle, Senhor. Vem aqui, toma conta de mim. Aliás, o próprio Paulo que escreveu a carta aos Romanos diz lá nessa carta aos Romanos, né? Eu não recordo agora o versículo, mas eu sei que o versículo é 9 do capítulo 8, se não me falha a memória. Se é que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Esse é o texto. Se o Espírito Santo habita em mim, e eu tenho Deus, como muitas vezes a gente escuta muito, não, mas eu já tenho Deus. Se você tem Deus, então você precisa aprender a aplicar a palavra do Senhor na sua vida. Contenha-se, mantenha-se a calma, refreie a língua. É melhor para você, é melhor para o outro, é melhor para todo mundo. Então que Deus abençoe a nossa vida, que o Espírito Santo de Deus habite em nós e Ele tenha espaço para trabalhar na nossa vida. Saiba que as tentações virão, os momentos de aplicar essas palavras na sua vida virão, se já não vieram, e se vieram, voltarão a vir. Se você não procedeu assim, você vai ter outra chance para poder proceder da maneira como Deus quer. Seja manso, como o Senhor Jesus Cristo o é. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.